Thay, seja Vamos lá, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado aí o convite. Fico muito feliz com de ter você certeza. comigo. Convite seu sempre é aceitado, né? Você sabe disso. Gente, a Thay, a gente já tive um grande prazer aí de trabalhar com ela na Boa Hora, uma clínica maravilhosa, que tem um atendimento aí multidisciplinar, né? E tive esse prazer, infelizmente, com a vida corrida. Não deu pra gente continuar juntas, mas a gente sempre tá junta, né, Thay? Minha mocinha cresceu e voou, gente. Mas sempre estamos juntas aí, né? Sempre. Pode se apresentar aí, fique à vontade. Para quem não me conhece, eu sou a Thay, né? Sou fisioterapeuta, doula do Instituto Boa Hora. A Tatá trabalhava com a gente no Instituto e precisou crescer. O Instituto ficou pititico para ela e graças a Deus, né, Tatá? Então, é isso. E hoje a gente veio falar um pouquinho sobre parto, né? Sobre fisioterapia pélvica, sobre parto, como que a gente pode ajudar, né? Prometi 3 exercícios, 3 coisinhas que a gente pode fazer durante o trabalho de parto, que pode ajudar muito, muito, muito na evolução. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Gente, ó, quem tá aqui hoje pela primeira vez, né? Bem-vindas. E é isso que a Thay falou. A gente vai conversar um pouquinho. Perguntei aqui, Thay, já tem várias gestantes, colocaram aí mais ou menos a gestação, né? O momento que estão. E como é bom ver, né? Gestantes aprendendo, querendo aprender aí, né? A amamentação e também hoje com o parto. Querer saber um pouquinho mais é sempre o primeiro passo, né? Da gente se informar. E por isso que hoje vamos conversar um pouquinho sobre o porquê, né? O porquê, quando fazer, qual a importância aí da fisioterapia pélvica. Por isso que eu falei, acabei de gravar um stories. Vamos saber o que é a tal fisioterapia pélvica, porque tem muitas pessoas que nem sabem, né, o que é, não fazem ideia. E depois que às vezes passam por um parto, foi difícil, enfim, aí que vai entender, nossa, eu deveria, né, ter pensado sobre isso. Sim, sim. Enfim, é muito importante, por isso que a gente vai trazer também aqui hoje para vocês. Ótimo. Então, E eu, pode eu falar. fico muito orgulhosa delas. Você sabe a minha frase de sempre, né? Parto é um dia, amamentação são meses. E das mulheres que estão se concentrando para aprender a amamentar antes do vamos ver, né? Para mim isso é muito importante. A gente sempre conversou muito sobre isso, né? Da necessidade da informação, de não chegar para viver o medo do desconhecido, né? Tanto no parto quanto na questão da amamentação. A gente se informar é tudo. E quanto mais completinho, mais ali e se acontecer isso, o que a gente pode fazer? E se isso, o que a gente pode fazer? Sempre tem uma solução, sempre tem uma equipe que pode auxiliar e ajudar. Então, informação é tudo. Para entrar na maternidade é tudo, né? Plano Vamos B, lá. meu Deus, precisa se informar para saber o plano B também, né? De meu Deus, não deu certo, Exatamente. posso fazer. Isso mesmo. Informação é tudo. Então, quer começar falando um pouquinho aí o que é a fisioterapia pélvica para quem está aqui com a gente entender um pouquinho? A fisioterapia pélvica, ela vai muito além de períneo, né? De musculatura do assoalho pélvico. O que é a musculatura do assoalho pélvico? A musculatura do assoalho pélvico é uma musculatura que sustenta os órgãos pélvicos. Então, sustenta o útero, né? Sustenta a bexiga, sustenta o colo, o reto. Mas ela sustenta o útero, que é o que a gente vai abordar mais agora. E esse útero, ele vai aumentar muito de tamanho, né? De 70 a 90 gramas, ele pode chegar a 6 quilos, mais ou menos. Dependendo do tamanho do bebê, se for um bebê muito grande, né? Então, o nosso corpo vai demandar muita atenção, porque ele vai alterar fisiologicamente postura, carga, muitas coisas, e o corpo ele é feito para isso, mas a gente vem de uma evolução feminina, onde a gente começa a ter umas alterações de postura, né? A evolução feminina, a mulher antigamente sentava no isco, né? No ossinho do bumbum. Senta aí no seu. Vamos sentar direitinho. A gente sentava assim. E aí, quando veio essa questão da mulher trabalhar, da mulher poder ter mais liberdade de movimento, né?
ela começou a sentar no sacro, ela começou a sentar em outra região, que eu vou mostrar. Nossa. Fui buscar minha pelve no Boa Hora. Adoro. E aí a gente sentava aqui, né? Essa é a nossa bacia, a gente sentava nesse ossinho aqui. Só que com a nossa alteração de postura, a gente está sentando nesse aqui, que é o ossinho do bumbum. Porque a gente senta assim agora, né? Ao invés de sentar bonitinha, estamos sentando feio. Outra coisa que a mulher não fazia antigamente, faz agora. Tatá, você tá de perna cruzada? Tô. Tá, eu acho que a maioria, só as gestantes talvez não estejam de pernas cruzadas, mas a maioria das mulheres sentam de pernas cruzadas. Às vezes perninha de índiozinho. Isso tudo eram coisas que a gente não fazia antigamente. E hoje a gente sobrecarrega a nossa pelve para isso. Quando vem um bebê que vai pesar naquela pelve, a gente sente dor, sente desconforto. E algumas mobilidades, elas estão alteradas, né? A gente não tem mais. Você bota uma criança para agachar, ela agacha lindamente. Vai a gente agachar. Depois de anos de estudo, anos de escola, faculdade, especialização, nosso agachamento fica feio. Então, a fisioterapia pélvica, ela vai, além de trabalhar só aquela musculatura de sustentação daquele útero, ela vai trazer mobilidade, ela vai trazer várias outras qualidades para o nosso corpo, para a gente poder parir com muita tranquilidade. Mas não é um divisor de águas, né? Você sabe tanto quanto eu que não é a fisioterapia que vai fazer uma mulher parir, né? É o corpo dela. Então, a gente só dá alguns benefícios para que ela consiga fazer isso com mais tranquilidade. Sim. Tá, trabalhamos também questão de prevenção, né? Que é o foco principal. Prevenção da dor, prevenção de uma perda urinária. Rito, se espirrar e perder urina é comum para uma gestante, né? A gente vê, eu tossi, fiz xixi, um jatinho de xixi saiu. Mas não é normal, não é para ser normal. Não é para ser aceitado. É errado. Esse constrangimento social não é para uma gestante, tô gestante, eu tenho que perder a dignidade. Não, a gente tem que trabalhar essa musculatura para que isso não aconteça. Então, a gente vai trabalhando tudo isso junto para deixar a mulher prontinha para isso. Perfeito. E a cabeça também, né, Thay? Trabalha demais, assim. Não só com os exercícios que você falou, não é a fisioterapia que vai fazer uma mulher parir, mas não. Ela tem todo esse trabalho, né? Entendendo, eu acho que entender o nosso corpo é a melhor coisa que a gente faz, né? Ainda mais a mulher, a gente precisa conhecer o nosso corpo, entender o nosso corpo, né? Conhecer, escutar, né? Porque dentro do trabalho de parto, a maior forma de prevenir qualquer machucado, até mesmo aliviar as dores do trabalho de parto, é a consciência corporal. Porque involuntariamente o corpo vai travando todo ali, né? E a gente precisa relaxar. Então a gente precisa saber onde é que está o nosso assoalho pélvico para eu conseguir relaxar o meu assoalho pélvico. Eu preciso saber onde é que está meu bumbum para eu relaxar, porque na hora que vem a contração o bumbum trava. Então, como é que eu relaxo meu bumbum? É assim. Então eu consigo fazer isso. Como é que eu relaxo a minha perna? É assim. A gente precisa de uma consciência corporal que muitas de nós não temos, porque a maioria tomou hormônio durante muito tempo, né? Tirou o hormônio durante a gestação, então a gente não tem muita consciência do que acontece no nosso corpo por conta dos níveis de hormônio. E a agitação do nosso dia, né? O dia é tão corrido, tão corrido, tão corrido, que a gente não para perceber o que está acontecendo, onde está doendo, por que está doendo, o que eu fiz para gerar aquela dor. E a gente tem que trazer essa consciência para ela ir para o parto mais tranquila. E a dor do corpo vai somatizando tudo, né, Thay? Infelizmente. O corpo responde. Entra e vai somatizando e o corpo vai cansando. Então, essa importância das gestantes entenderem isso, né? Porque gestante, o corpo já fica cansado por si só. Não, gente, e a questão do home office? Qual gestante, eu quero ver elas responderem a verdade. Qual gestante não está trabalhando no sofá? Gente, o sofá é lindo, mas não é para trabalhar, não. Jamais. Jamais. Ficar lá o dia inteiro. Hoje eu fui fazer uma avaliação com uma paciente. Aí como é que tá a sua estação de home office? Ela, porque eu tenho um escritório em casa e ela ficou 9 horas sentada. 9 horas sentada, legal. Dessas 9, quantas são no sofá e na cama? Ela começou a rir. Eu falei, das 9 você vai se espalhando assim, né? Quando vê, tá com o computador apoiado na barriga, só vai pra cadeira quando tem reunião.
Que aí precisa parecer bonitinho. Enquanto não tem reunião, tá o computador apoiado na barriga, assim. Desse jeito. Vocês acham que a gente não sabe o que vocês fazem em casa? A gente sabe. Tem câmeras. A gente Ótimo, faz também. né? Somos mulheres também. Só não estamos gestantes ainda, né, Thay? Mas a gente sabe. Mas a gente sabe. Eu quando dava teleatendimento, eu começava a atender sentada. Quando eu via, eu já estava deitada, porque eu tinha que fazer alguma posição para paciente, eu já ficava no chão mesmo. Eu falava, meu Deus do céu, eu que tô errando aqui. Mas tá tudo bem. Então vamos lá. Queria que você falasse um pouquinho, e pode ir falando à vontade também, tá? Se tiver algo mais importante também que você acha que eu esqueci. A importância e o benefício da fisioterapia pélvica, né? Para qualquer gestante aí. Todas as gestantes, na verdade, né? A importância dela é, primeiramente, a consciência corporal, né? Onde a gente vem de uma cultura que, quando o homem se conhece aos 3 anos de idade, né? Que a criança, ela conhece a parte de genitália com aproximadamente 3 anos. E gera uma curiosidade e começa a se encostar, né? A mexer no pintinho, a mexer no canal na vagina. Uhum. Quando o homem faz isso, que legal, ele tá se conhecendo. Quando a mulher vem fazer isso, tira a mão daí, que isso é feio. A gente vem de uma cultura assim. Eu, Tayana, já fiz isso com a minha filhada quando ela tinha 3 anos também, mas por muito medo do que a sociedade ia pensar, né? Do que um adulto olhando aquela criança se esfregando, se conhecendo, ia pensar. Eu mesma bloqueei esse comportamento dela. A gente acaba bloqueando um comportamento, um conhecimento dela sobre ela, com medo do externo, né? Antigamente porque era feio, hoje eu acho que a maioria pensa que nem eu. É o medo do externo, né? Do que um outro adulto vai pensar, se aquela pessoa que tá olhando ela vai agir de má fé e tudo mais. Então a gente vem numa cultura onde a mulher não se conhece. Eu tenho hoje no meu consultório pacientes que chegam para mim e não querem se tocar, nunca se tocaram, não permitem que a gente toque no canal vaginal por um constrangimento, um pudor, achar aquilo muito desconfortável. E tem mulheres que nunca se tocaram, mulheres que não sabem como é que é o canal vaginal por dentro. Então, nem que aquilo move, né? Que é uma musculatura que move. Não tem a percepção que, se ela interromper o jato de xixi... Gente, não tô falando pra fazer isso. Não é pra fazer isso. Interromper o jato de xixi é uma contração voluntária. Ela que fez aquilo, né? E aí soltou. Ela não tem essa percepção disso. E aí a gente precisa ensinar. Então, tem que dar consciência para essa mulher. Tanto para que, quando ela tem uma contração durante o trabalho de parto, ela consiga relaxar aquela musculatura. Então, para a gestante, ela precisa ter essa consciência tanto para relaxar essa musculatura, quanto para o período expulsivo. Quando acontecer o reflexo de expulsão, ela conseguir auxiliar a saída do bebê, né? Mas antes disso, a gente dá qualidade para aquela musculatura, né? O ideal seria que toda mulher passasse por uma consulta de fisioterapia pélvica, nem que seja somente uma avaliação, para a gente ver como é que funciona a musculatura dela. Se ela contrai, se ela relaxa, se ela contrai, ela consegue sustentar aquela contração. Gente, eu tô admirada que tem várias amigas minhas na live, e elas brigaram porque eu tinha live sexta-feira à noite. Se elas conseguem contrair, sustentar, se aquele músculo delas tem qualidade. E aí, para que a gente precisa dessa qualidade? Dele agir de uma forma voluntária com qualidade. Porque quando eu vier a ser uma senhorinha, o hormônio vai embora, né? Cai tudo, não cai? Perereca cai também. Então, quando cair o hormônio do canal vaginal, da estrutura daquela musculatura, talvez eu precise agir de forma voluntária. Eu preciso segurar o meu xixi. Eu preciso segurar gases, né? Eu preciso segurar fezes. E para eu ter relação sexual de qualidade. Então, a fisioterapia pélvica, ela vai muito além de só parto, de só incontinência urinária. Ela vai como uma forma de prevenção, de consciência do corpo. Também tem aquela questão da diferença, né, entre fisioterapia pélvica e o popoarismo. Muita gente acha que é a mesma coisa. Engloba os mesmos exercícios, porque o popoarismo, ele precisa que a gente tenha um grau de força muscular 5, que é o grau máximo de assoalho pélvico, né?
E esse grau 5, bumbum. Vamos falar de bunda. Vamos deixar a perereca um pouquinho de lado. Vamos falar de bumbum. Quando a gente fala de bumbum, eu tô malhando, malhando, malhando. Eu fiquei sem malhar uma semana. O bumbum cai, né? Então, a mesma coisa, o assoalho pélvico. Por isso que os exercícios no pompoarismo, eles exigem que você faça contrações, o mesmo treino que a fisioterapia faz, com constância. Porque, senão, se você ficar muito tempo sem fazer, você vai perder tônus muscular, vai perder força muscular. E aí, esse músculo pode vir a fraquejar de novo e você não ter a consciência, não digo a consciência, mas a força para realizar os exercícios. Mas ele é um crossfit. Fisioterapia pélvica academia. E o pompoarismo é um crossfit. É uma técnica a mais, né? Que ela é só usada para relação sexual mesmo, né? Para atividade sexual. E engana-se as mulheres que acham que o benefício é para o homem. O benefício é para mulher, né? O pompoarismo foi criado para mulher e não para o homem, para melhorar a qualidade sexual para a mulher. Lógico que o homem ganha isso de brinde também, né? Porque para eles não é ruim. Mas ele é feito para mulher. Tem muita mulher que fala, vou fazer pompoarismo para salvar meu casamento. Não. Boba, é para se salvar. É para salvar você, né? É para melhorar para você. Então tem essa diferença. Fora isso, a fisioterapia pélvica vai precisar trabalhar uma prevenção de dor no processo gestacional, né? Quando eu falei que aquele útero ficou muito sobrecarregado, ele pode gerar um pouquinho de tensão, porque ele não tá na musculatura do assoalho pélvico, porque ele não estava preparado para carregar aquele útero tão pesado, talvez, né? Porque a gente cruzou a perna a vida inteira, porque a gente estendeu aquele períneo a vida inteira, a gente fez algumas outras coisas que ele talvez não seja tão forte, tão atento ali para carregar aquele peso. E aí ele vai tensionando. No que ele vai tensionando, tensão aqui no ombro é o quê? Quando tem um ponto de tensão aqui, dói. No canal vaginal também, né? Quando aparece uma tensão ali naquele assoalho pélvico, ela pode doer no bumbum, ela pode doer na coluna lombar, ela pode doer no pubis, que vem aqui para o baixo ventre. Algumas dores que é comum encontrar em gestantes, podem aparecer por conta dessa tensão. Então, a gente vai uma prevenção de tensão. De tensão para prevenir dor. E aí a prevenção da incontinência urinária e das disfunções do assoalho pélvico, até mesmo de qualidade de vida sexual. Tinha outra parte da pergunta, além da importância, era o quê? Eu parei até no pompoarismo, meu Deus do céu. Manda ver. Benefício. Tá dentro do que você... Tá dentro. Acho que respondi, não respondi? Fortalecimento, né, Thay, assim, da musculatura. Isso. Pensando aí, você pensando no crossfit, pensando... a gente não tá... Quem nunca malhou na vida, né, um exemplo besta. Quem nunca malhou na vida, você pega... crossfit machuca. Vai pro crossfit machuca. Então você bota, né, quantos quilos ali pra agachar, vai doer joelho, vai doer quadril, né? Então a gestação é a mesma coisa, vai crescendo aquele bebê, um peso que você não estava esperando, né? Que seu períneo não estava esperando, que o bumbum ele não estava esperando. Sim. E a gente com essa mania que você falou no início, de sentar troncha, né? Sentar no cóccix ali, né? Eu vou tirando a mobilidade da minha pelve. Isso. Então, com esse peso do bebê, o corpo não estava fazendo aquele exercício ali, né? E vai, às vezes, tendo essa tensão, né? Machuca, dói, enfim. Isso, gera alguns desconfortos no corpo inteiro, né, dessa gestante. Então, a gente trabalha isso também. Quando eu falo que eu sou fisioterapeuta pélvica, hoje já dá até para mudar a minha visão, né? Eu trabalho hoje muito, muito voltada para obstetrícia, muito, muito. Eu tá chegando paciente para mim no consultório com síndrome do túnel do carpo. Eu vou negar? Síndrome do túnel do carpo, ela dá aqui, né, uma dor no punho por conta do edema gestacional, né? E aí gera uma compressão no túnel do carpo que dá uma dormência na mão, uma irradiação, um desconforto. Eu vou negar a atenção àquela paciente? Não, ela é uma gestante. Então, não tô mexendo em pelve, mas é a grávida em si, né? E tudo que acolhe uma grávida eu preciso atender. Então, ela é atendida também para isso. Tudo faz parte, né? Esse nosso acolhimento. Eu falo muito isso na amamentação, né? Eu não vou olhar só pro peito da mulher, eu vou olhar pra postura dela, eu vou olhar pra cabeça dela, né? Como que ela tá emocionalmente. Então, acho que a fisioterapia pélvica é muito isso também, né? O inchaço nas pernas.
A Denise falando, eu tenho nos 2 braços. A Daisy, Daisy. Bom, É Daisy, é desconfortável. Sim, é dor de qualquer forma, né? Então, querendo ou não, tem que atender também para que ela tenha essa gestação aí do mais leve possível também, né, Thay? Isso. E melhorar na gestação, se possível, se tiver tempo hábil para isso, até para que no pós-parto não fique difícil de fazer movimento de pinça para trocar a fralda do bebê, para dar banho, porque precisa fazer aquela voltinha no ombrinho, né? Para dar. E esses movimentos geram dor e desconforto quando tem uma síndrome de túnel do carpo. Então, a gente precisa dar atenção para essa paciente para ela ser mãe. Então, eu sou fisioterapeuta pélvica, mas às vezes eu tenho que entender um pouquinho de ortopedia também. Então, Tá ali na pega do C da mama. nossa, isso deve ser desconfortável demais, porque é o nervo mediano. E ó, aqui, Sim. isso mesmo. Eu já tenho algumas pacientes que falaram, né, tem que segurar no começo, segura um pouquinho aí. Não dava conta de segurar a cabeça do bebê, porque tem esse desconforto, assim, a gente tem que, né, se virar nos 30, pegar a almofada, poeirinho, porque é difícil. Então, olha a importância também, né, de se cuidar, da gente entender um pouquinho ainda na gestação, cada detalhe do corpo da mulher, né? Entender como um todo mesmo. Trabalhar com grávida é uma caixinha de surpresas. Mas é bom. Eu gosto. Então, vamos lá. Outra pergunta que eu queria que a gente conversasse aqui é se também a gente está falando um pouquinho, né, de entender o corpo, mais voltado ali. Acho que todo mundo pensa, na verdade, em fisioterapia pélvica voltado para o parto normal, né? E se tem algum benefício para quem já sabe que quer ter um parto cesárea. Tem algum benefício da terapia pélvica? Antes de responder isso, eu vou fazer só uma introdução, tá? Muitas vezes, quando se fala de parto humanizado, a mulher volta muita atenção a um parto domiciliar, a um parto na banheira, a um parto com até essas vias de parto, assim, né? Já elas pensam numa questão de humanização muito fechada, muito encaixotada, né? Se a paciente chegar para mim no meu consultório e falar, Thay, eu tô com 2 pacientes assim, eu quero uma cesárea, minha cesárea já está agendada. O humano é eu olhar aquela mulher e falar, tudo bem. Né? O humano é eu respeitar. Existem cesáreas humanizadas? Existem cesáreas humanizadas, porque é respeitada a vontade da paciente, né? Então, não é somente via de parto vaginal, não é somente aquele parto domiciliar, não é somente um parto na banheira, é muito além disso. Quando a mulher estuda, sabe dizer o que ela quer e o que ela não quer, ela tem informação, ela está empoderada sobre isso, e a equipe de assistência respeita todas as decisões dela, né? Então, dentro de um quadro de segurança para o binômio mãe e bebê, né? Respeitando as decisões dela, o que ela quer, cesárea humanizada também, né? Sim. E então, paciente, para mim, que vai para cesárea, ela é tratada com o mesmo amor, com o mesmo carinho que a paciente que ela quer um parto domiciliar. Então, que é um parto normal, parto vaginal. Do mesmo jeito. E a atenção que eu tenho a ela é a mesma. Porque o que ela chega para mim, às vezes uma paciente com dor, às vezes uma paciente que tá rindo, tossindo, espirrando e perdendo urina. Então, ela é uma paciente que ela tem a mesma demanda que uma paciente que vai para um parto vaginal. E eu vou um pouquinho além disso. O meu parto da semana passada, você viu sobre ele, né, Tatá? Sim. Que eu cheguei e ela já tinha parido as 2 meninas. Casa, sozinha. E se isso acontece com uma paciente que quer ir para um parto cesárea? Ela pariu, né? Em meia hora, 2 meninas. Eu tenho que preparar aquela paciente para aquilo. Então, a paciente que ela vem para o meu consultório, mesmo querendo uma cesárea, ela vai escutar a mesma ladainha sobre cesárea e a mesma ladainha sobre parto normal. Porque se acontecer alguma coisa com ela, ela tem informação e ela tem preparo físico para qualquer coisa, né? Sim. E também para uma questão de pós-parto, né? Uma reabilitação da diástase abdominal, uma consciência. Não adianta aquela barriga só ficar distendendo a gestação inteira
e depois no pós-parto ela não querer ter uma diástase abdominal. Então eu preciso trabalhar uma prevenção dessa diástase durante a gestação e para ela, às vezes, se reabilitar sozinha no pós-parto, o corpo voltar sozinho, né? E questão das dores que eu já falei, da questão do assoalho pélvico, porque ela vai ser uma mulher que ela vai entrar na menopausa também. Então, o músculo dela, uma hora da vida, vai perder a qualidade também. Então, ela precisa ter a consciência. Fator de risco para incontinência urinária é o número de gestações. Então, uma gestação já é fator de risco. Então, ela precisa de fisioterapia pélvica também. E ela vai ser tratada do mesmo jeito. Ótimo. Às vezes ela cansa, que ela fala, nossa, Thay, você romantiza muito isso. Eu romantizo. Isso. Eu romantizo, acho lindo. Perfeito, ótimo. E quando começar a fazer? Algumas pessoas sabem quando começar a fazer a fisioterapia pélvica. Como é muita coisa que a gente precisa trabalhar, né, Tatá? É um corpo que veio de uma rotina errada de muitos anos, né? Hoje tem chegado, só o ano passado eu tive paciente de 50 anos grávida. Nossa. Então, tá vindo gente de tudo que é idade e quanto tá vindo muito tardio as pacientes, né? Então, elas vêm de uma rotina profissional estressante, de uma postura estressante, de nunca terem parado para olhar para o corpo delas. Então, quanto antes elas chegarem, como eu falei antes, o ideal seria que fosse antes da gestação. Eu falo que hoje eu, Tayana, se eu não fosse fisioterapeuta pélvica, eu não teria tempo para trabalhar minha musculatura pélvica hoje, porque eu às vezes eu não tenho tempo nem de fazer meu preventivo. Errado, tá, gente? Não façam isso em casa. Mas, pela rotina, acaba que não tem tempo hábil para isso. Então, a gente pede para chegar o quanto antes durante o período gestacional. O que é o quanto antes? 16 semanas gestacionais. Caso ela precise vir antes, porque gerou alguma dor, algum desconforto, alguma coisa, a gente pede um relatório do médico autorizando a avaliar, porque essa avaliação ela acontece em canal vaginal mesmo, né? A gente faz um toque para avaliar a musculatura pélvica e esse toque não é que vá trazer algum risco para paciente, mas como é muito comum ter perda gestacional até 12 semanas, é uma forma de eu me resguardar. Entendi. Porque não vai trazer risco nenhum para ela, mas eu tô mexendo na mucosa. E aí é uma forma de eu me resguardar e ela não achar que foi culpa minha, alguma perda gestacional, alguma coisa assim. Então a gente só pede para vir com relatório autorizado pelo médico. Eu tive pacientes ano passado com 13 semanas gestacional com uma dor impossível no cóccix. E aí eu precisei avaliar, graças a Deus era de uma médica que super confia em mim. Avaliei e soltei. No mesmo dia ela já saiu do meu consultório, a dor dela nunca mais voltou. Porque era uma tensão aqui do músculo, que fica assim, ó. Nossa. Eu soltei o músculo e resolveu a dor dela. Então, às vezes é isso. Mas a gente perde com 16 semanas. Não sei se você esclarece. Só para as pessoas saberem que o toque que a fisioterapeuta pélvica faz é diferente do toque da obstetra, né? Isso, é diferente. Eu só chego em musculatura superficial, né? O obstetra, ele chega em colo de útero. Para vocês terem ideia sobre isso. Eu acompanhei um parto. Você vai rir dessa história, Tatá. Eu acompanhei um parto no ano passado. E aí a paciente começou a se queixar muito de muita pressão no canal vaginal, muita pressão. E eu com ela em casa, eu falei, gente, mas ainda não tá na hora de ir. Aí eu já tinha feito, já fiz 2 toques na vida, né? Fisioterapeuta e doula não fazem toque, né? Quem faz é enfermeira, obstétrica e médico. Então, eu não sei fazer toque. Eu só fiz 2 vezes na vida porque a minha paciente que eu estava acompanhando, ela era uma obstetra e ela falou, doutora, deixa a Thay aprender. E aí eu fui aprender. Desse parto do ano passado, a paciente se queixando muito de pressão, muita pressão. E, para quem não sabe, eu tenho uma enfermeira, a Marcelinha, né? Que vai quando eu tô na dúvida se tá na hora de eu ir pro hospital ou não. Aí a Marcelinha vai ao meu encontro. Só que a Marcelinha tá com um bebê em casa. E a Marcelinha não tava conseguindo ir me encontrar. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar fazer esse toque. Aí eu fui abusada aqui, ó. Falando, vou ficar vermelha de vergonha.
Fui tentar fazer o toque. No que eu fui tentar fazer o toque, eu introduzi o dedo. No que eu introduzi, eu vi que não tava do jeito que era antes. Aí eu, meu Deus do céu. O neném. Aí, como é desconfortável, né? Doeu na paciente. No que doeu, eu rapidinho tirei a mão. Falei, não vou me meter a fazer isso. Aí o Marcela, meu dedo entrou até aqui. E não entrou mais, não cabia mais meu dedo. Aí ela, você abriu o dedo? Aí eu, não. Ela, você nem mexeu. Aí eu, não. Ela, você não procurou borda nenhuma. Aí eu, não, mas eu acho que tá muito evoluído. Aí ela, tu não fez nada, tu só introduziu o dedo e tirou. Eu falei, mas na minha profissão é isso que eu faço. É Você só canal vaginal. é terapeuta, mas tudo bem. Não deu certo. Eu só vi que tava diferente do que eu tava sentindo. O colo só tava um pouquinho posterior, né? Depois, quando eu cheguei no hospital, a gente foi pro hospital nesse momento, o colo tava um pouquinho posterior, então eu precisava ir mais para trás para encontrar aquele colo. Se eu mexesse o meu dedo, se eu não tivesse medo de machucar a paciente e mexesse o meu dedo, eu ia achar o colo do útero. Mas como não é a minha área, eu falei, gente, eu não vou ficar machucando ela à toa. Aí eu tirei o dedo. Quando a gente chegou no hospital, ela tava com 7 centímetros de dilatação. Então eu não fui tão errada assim. Algo tava mais baixo do que eu imaginava. Você tem essa noção também corporal, né? Avaliou isso, assim. Nossa, Thay. Não, só eu, tem coisas que só eu passo nessa vida. Igual Ai, chegar no banheiro e tá paciente com os gêmeos assim. Só eu. Não existe. Ali só. Tá vendo, gente? Você querendo cesárea ou parto normal, você tem que entender os benefícios aí. Porque Tudo. senão acontece isso aí de você parir sozinho em casa. Deus me livre, né? Não é isso que a gente quer, não, gente. Mas não só parir sozinho, pode ser no hospital. Mas tem uma noção, né? Tem uma noção ali da importância de a gente não incentiva, não. Mas a primeira frase que eu falei pra ela quando eu cheguei é: tomara que o meu seja assim. Aí depois eu perguntei, você tá bem? Seja tão rápido assim, né, Thay? Eu quero rápido, assim. Lógico que a gente quer uma questão estruturada, tá, gente? Não tentem fazer isso em casa. Parto domiciliar tem equipe de assistência ao parto domiciliar. Não é a Thay. A Thay é só a doula. Tá, então a gente falou quando começar, você falou aí, né? Na 16ª semana de gestação, mais ou menos. Isso. E eu acho que você falou um pouquinho já, mas se quiser falar, aprofundar mais sobre se a fisioterapia pélvica ajuda no pós-parto. Que acho que é uma dúvida de muitos aí também, né? Então, só antes, na gestação e depois. Acho que você tem depois, o pós-parto é tão importante quanto o pré-parto, né? Embora muitas mulheres dão uma desculpa, entre aspas, tá? O puerpério é muito difícil, eu tenho total ciência disso. Embora não tenha prática, tenho a ciência porque eu convivo somente com isso, né? Eu vejo pós-parto e eu falo que lá na clínica eu tenho uma média só de 2 profissionais que não são mães, né? Antes era eu e a Tatá e agora sou eu e a Elaine. O restante, todo mundo é mãe. Então, a gente sabe o que puerpério, pós-parto e maternidade não é uma coisa fácil. Mas vira uma desculpa de não ir por conta do bebê. Só que, gente, eu atendo com o bebê chorando aqui, ó. Semana passada eu atrasei todos os meus atendimentos, porque alguém me gorfou todinha. Então, porque eu sacudi a criança depois de amamentar, sacudi. Porque eu tava aqui, ó, trabalhando aqui com o neném aqui. Deu errado, né? Óbvio. Mas a gente segura o neném, a recepção é treinada para isso, tudo pra gente ter o suporte e a mãe conseguir ser atendida no pós-parto. Então não tem problema ir pro pós-parto com o bebê. O que a gente trabalha no pós-parto? Principalmente a musculatura vaginal. E vem muito aquela pergunta, né? Um parto vaginal vai deixar minha musculatura largada, minha vagina largada. Se você fizer fisioterapia, talvez ela volte para uma estrutura melhor do que ela era antes. Porque antes você não tinha consciência e agora você tem. Então você tem mais qualidade daquela musculatura. E também, não adianta o meu períneo, minha musculatura vaginal, estar íntegra, que é sem lesão, e não estar funcional. Será que todo mundo entendeu o que eu falei? Ou ficou muito técnico? Não machucar a vagina não é melhor do que não machucar o bebê. Como que eu vou explicar isso? Deu para entender, gente? Eu fico confuso. Fala aí.
Eu preciso que ela tenha funcionalidade, que ela segure xixi, que ela segure pum, que ela segure fezes e que ela tenha relação sexual de qualidade. Eu preciso que a mulher tenha isso. Ela machucando o canal vaginal ou não. Tem mulheres que não machucam e não fica funcional. Então não funciona nada, não tá machucado, porque não tá servindo de nada. Então eu preciso que essa mulher reabilite essa musculatura. Ou ela machucou. Se ela machucou, eu preciso reabilitar. Quanto mais eu treinar aquela musculatura, mais sangue eu jogo para aquela região. Jogando sangue, nosso sangue tem célula de cicatrização e aí ajuda na cicatrização do assoalho pélvico também. Tem também a questão do laser. E aí, no laser, ajuda também a reabilitação do assoalho pélvico. Tem a questão da diástase abdominal. A diástase abdominal, ela vai além da estética, né? Vem a questão da dor. Dor na coluna, dor na pelve, por conta de uma fraqueza abdominal, uma dificuldade da musculatura abdominal. Então, acaba sendo importante trabalhar também a musculatura abdominal no pós-parto. Então, a fisioterapia serve para tudo isso. As pessoas responderam aí, tudo certo. Eu comecei a ver um monte de joinha. Daí esse monte de joinha me tira a atenção. Eu já ia perguntar mesmo essa questão da diástase, que fizeram a pergunta na caixinha, né? Se a fisio ajuda na diástase pós-parto. Ajuda com certeza. Ajuda muito. No pré-parto, ela já ajuda como prevenção, né? Hoje são pouquíssimas as minhas pacientes que têm diástase abdominal, porque eu trabalho muito, muito, muito abdômen no pré-parto. E aí elas nem... A maioria das vezes não tem. Aí vai ter quando tem o terceiro filho, aí tudo bem, é super aceitável. Mas a gente, o pós-parto, a gente trabalha isso também para prevenir questão de dor e dar funcionalidade, né, para ela. Ótimo. Eu pergunto, uma das, assim, eu escuto isso bastante, como eu também trabalho, né, trabalho mais no puerpério do que no pré-parto aí, muitas perguntas. E no hospital também, né, que eu trabalho, perguntam, usar cinta ou não? E aí, eu já sei sua resposta, mas conta pra gente. Usar cinta ou não. Agora eu tenho uma fisioterapeuta especialista em diástase abdominal lá na clínica, graças a Deus, porque... Legal. Gente, vou assumir, eu gosto da grávida mesmo. Pós-parto eu gosto também, mas eu gosto de períneo. A diástase eu fico... Mas eu atendo também, tá? Não é porque eu não gosto, porque eu não atendo, eu atendo. Tem artigos, não tem nenhum artigo científico, não existe nenhum artigo científico que fale que a cinta faz mal. Nós não temos comprovação científica que a cinta faz mal, que prejudica o retorno da musculatura. Então, em estudos ainda não tem nada comprovando isso. Mas, se a gente for pela lógica, né? Toda ação tem uma reação. E toda mulher relata que quando vai levantar no pós-parto, parece que vai cair os órgãos, né? Da barriga, vai ficar tudo solto. No que o corpo tem essa sensação de que vai ficar tudo solto, ele automaticamente ativa a musculatura abdominal e já começa a trabalhar ali, por reflexo. Que o nosso corpo, ele é muito perfeito. Então, por reflexo, o seu músculo vai voltando, vai voltando, vai voltando. Um dos motivos para que a gente evita de usar cinta. Outro se tivesse outra fisioterapeuta aqui conversando com vocês, uma tem que calar a boca para a outra falar. Não dá para os dois agirem ao mesmo tempo. Se eu botar a cinta ali para trabalhar, a musculatura do assoalho do abdômen não vai ativar, porque tem alguém ali para fazer a ação dela. Então, vai ficar mais preguiçosa também. E isso vai tornando a reabilitação abdominal um pouco mais tardia, um pouco mais retardada. Não que não vá voltar, mas vai atrasando um pouquinho o retorno dela, né, da ativação. Ela vai ativar de forma involuntária. Então, para isso, por conta do abdômen, da sensação ruim, o desconforto que dá a região abdominal, né, no pós-parto, a gente pede para usar uma calcinha mais alta, uma calcinha ali pressionando um pouquinho até a região do umbigo. E aí voltar com os exercícios de ativação que a gente fazia no pré-parto. Hoje não dá nem para mostrar que eu tô de macacão. Mas normalmente eu já fiz uma live com as meninas da oficina de cuidado, eu levantei a blusa assim, a Luísa, meu Deus do céu, o que ela tá fazendo? Que é só ativar a musculatura, né? Encolher
o umbigo, como se ela quisesse ficar magra, né? Isso já ajuda muito durante a gestação e no pós-parto a reabilitar a musculatura, a dar consciência àquele músculo, lembrar para que ele serve, que é a sustentação de te manter em pé. É a maior função da musculatura do abdômen, te manter na posição ortostática, que é em pé. Ele vai brigando com a coluna lombar para você ficar retinha. Então, vai ativando ali para ele não ficar 40 semanas. Eu sempre uso de exemplo hoje a pandemia, né? Quando eu voltei, a gente fechou Boa Hora por 2 meses, mais ou menos, né? Quando eu voltei, eu que guardo as minhas coisas no meu lugar, que eu sei onde estão, não sabia onde estava a luva, estava perdida dentro do meu consultório. Imagina um bucho que passa 40 semanas, 41 semanas distendendo, de férias, distendendo, não funciona mais para nada, não funciona mais para nada. Quando ele vai voltar a ativar, ele vai ficar burro. Então, o ideal é que a gente vá ativando durante a gestação, para que no pós-parto ele, opa, eu ainda lembro, eu era fraquinho, mas eu ainda lembro, eu tava ali distendendo, mas eu lembro. E aí ele vai voltando mais rápido. A noção corporal, né, Thay? Você falou que a gente tá falando que desde o início. E a mulher tem que conhecer o corpo e tem que ter essa noção corporal. Isso. Eu falo muito, por exemplo, você que faz o pratique movimento, né? Você tem uma consciência corporal, o pessoal do pratique movimento tem uma consciência corporal que muita gente não tem. Eu já tive uma paciente que ela era bailarina. Eu botar uma cinta numa paciente que é bailarina, não tem contraindicação. Não tem por que eu não botar. Porque ela já mantém ativação abdominal. Porque a cultura da bailarina é manter a ativação abdominal. Então, tudo bem. Ela tá ali com aquela cinta, porque ela vai estar ativada. Agora eu boto a Tayana Poppermai pra ficar com uma cinta. Minha filha... O bucho só volta em 1900 e Guaraná com... Não, é 3, sei lá que ano que vai pra frente, né? Eu falei errado, falei pra trás. Não vou ativar a musculatura nunca. Minha barriga aqui, ó, tá toda dobradinha. A gente tem uma noção. Lá na maternidade mesmo, alguns médicos enfaixam barriga, né? A gente passa a atadura no primeiro dia, porque essa sensação, e é difícil até para elas caminharem, né? Então, até essa sensação de conforto, na verdade, para elas, mas ao mesmo tempo, como, né, eu já tenho aí, já escutei você falar demais, e a gente já conversa bastante sobre isso. Eu sempre oriento isso também, não é da minha área, mas ajuda elas a entenderem. Ó, consciência corporal, não adianta a gente colocar a faixa e deixar a barriga relaxada e andar corcunda. Não, a consciência corporal, né, postura e segura essa barriga aí. Tanto para parto quanto para pós-parto. Mulher não é pasta de dente, né? A pelve, a barriga. Eu vou amarrar ela aqui em cima, eu vou empurrar tudo para baixo. No pós-parto, se eu botar a cinta, eu tô empurrando tudo para baixo. Tem mulheres que, por conta da cinta, ficam com um monte de Vênus aqui até edemaciado, mais gordinho aqui embaixo, né? Por conta da pressão da cinta que tá empurrando tudo para baixo. Quando eu tô empurrando tudo para baixo, eu tô empurrando o útero, tô empurrando a bexiga, tô empurrando os órgãos tudo para baixo. E aí o meu músculo do assoalho pélvico, ele pode passar por uma alteração de prolapso, né? Uma pressão que gera um prolapso. O que é o prolapso? É a queda daquele órgão, da bexiga, do útero, do reto. Sim. Fizeram uma pergunta, quer responder? Até quando podemos ficar fazendo esse exercício de ativação abdominal? Para sempre. Para sempre. Não tem quando parar, não. Até mesmo antes da retomada da atividade física, a gente fica pedindo para ela ativar a musculatura, né? Eu, Thay, por conta de crossfit, eu tenho meio centímetro de diástase abdominal. Como meu abdômen não é um abdômen fraco, ele é forte, não é travado, gente. Vamos lá, alto lá. Ele é forte, mas ele não é travado, ele não é definido. Eu tenho dificuldade de fechar aquele meio centímetro, então possivelmente eu levarei ele pro resto da minha vida. Eu preciso fazer a ativação dele para realizar qualquer exercício da academia. Então, eu ativo e realizo o exercício. Eu ativo e realizo o exercício. Tá. Demoro mais que todo mundo. Pareço uma senhorinha malhando, mas... Ó, a Ruth tá falando, nunca pensei nisso. Como é importante. Tá vendo, gente? A importância da informação. Informação é tudo. Não tem sexta-feira melhor que essa aqui, não. A gente informando, a gente entendendo. E principalmente gestante, né, Thay? É importante, não adianta passar tudo, depois a gente pensar nisso.
né? Eu falo isso na amamentação. Não adianta vir a amamentação, o bebê chorando, você com o peito machucado, né? Aquele peito fissurado, sangrando. Você querer entender tudo, vai entender? Vai, mas é um pouco mais Sim, difícil, sim. né? E às vezes Exatamente. não é que não adianta, né, Taiga? Aquele negócio, a gente vai acolher todo mundo, a gente vai ajudar, a gente trabalha para isso e somos apaixonados pela nossa profissão. Muito. Mas a gente. O que a gente está querendo trazer aqui é exatamente isso, né? A informação o quanto antes, né? E essa questão que você falou, né? Quando começar, o mais rápido possível a fisioterapia. Ah, então a pessoa vai te procurar com 35 semanas, você vai falar que não? Pode fazer ainda, Thay? Pode. Já chegou pra mim gente com 38 semanas. A gente Aí. só tem que correr contra o relógio. Talvez eu vá querer ver ela todos os dias da semana. Mas Exato. dá Tá vendo? tempo. É da gente se informar, da gente se preparar antes e fazer. Eu acho que a informação nunca se perde, né? Por mais que ela venha só avaliação comigo, eu falar um pouquinho sobre consciência corporal, tentar mostrar para ela um pouquinho da consciência, já ajuda bastante, né? A gente ter ganhos durante o trabalho de parto. Então, nada se perde. Uma sessão é válida. Sim. Então, a Helena tá até perguntando quantas sessões em média de fisioterapia pélvica por semana no pré-parto? No pré-parto, depende de se é tratamento ou se é prevenção. Se for um quadro preventivo, ela não tem dor, ela não tem uma disfunção da musculatura do assoalho pélvico, ela vem uma vez por semana até 30 semanas. A partir de 30 semanas ela passa a vir 2, porque aí já tem um peso maior ali, a demanda já é muito maior. Então, a partir de 30 semanas vem 2 vezes na semana. Ótimo. Muito bom. Dona Ruth comprou cinta. Oi. Olha, tá vendo? Já pensa em vender para alguém aí, ô Ruth. Devolve, troca por calcinha na loja. Calcinha alta, melhor coisa. Aquela molinha, mas que sustente, né? Isso mesmo. Tá, e quer ensinar os 3 exercícios aí que a gente prometeu aqui? Vambora. Eu dividi, né, os meus 3 exercícios em 3 assuntos diferentes, né? Um, que é o encaixe do bebê. Outro é a descida do bebê. E o outro é alívio de dor, né? Quando eu falo de encaixe de bebê, pode ser somente durante o trabalho de parto, como pode encaixar no pré-parto mesmo, né? Antes disso, o bebê dá as suas tentativas de encaixe. A mulher ainda sente algumas fisgadas, né? E quando eu falo de encaixe de bebê, eu falo de mobilização pélvica, né? A gente realizar os movimentos pélvicos na bola. Se eu pensar num ovo, vamos pensar num ovo deitado no suporte de ovo. Vamos botar ele assim. Dá pra ver que ele tá oval assim? Ao invés de estar oval assim? Deu pra entender? Ele tá oval assim. Quando eu gero uma vibração naquele ovo, ele vai se reposicionando sozinho e ele se encaixa no suporte bonitinho. Ele fica assim. Sim. A mesma vibração que a gente pode realizar durante o trabalho de parto. Como a gente pode realizar essa vibração para encaixe do bebê durante o trabalho de parto? De uma forma muito simples, né? De uma forma muito gostosa também, que vai trabalhando outras coisas, vai trabalhando cabeça junto, né? Que é a dança. A gente pode remexer esse quadril. Eu falo muitas vezes que a Anitta, ela devia trabalhar com parto. Hoje, Luísa Sonza também devia trabalhar. A Luísa Sonza tá arrasando, gente. Não sou fã, não é o estilo musical que eu sou péssima com dança. Mas ela tá arrasando. Todas as músicas dela me ajudam para trabalhar o encaixe do bebê para o trabalho de parto, né? Que é a movimentação pélvica acontecendo de várias formas. Isso. Então, dançar ajuda muito no encaixe do bebê. Agora, vamos falar de descida do bebê. Há algumas pacientes que durante o trabalho de parto aquele bebê tá alto, né? Tá muito alto. A médica faz o toque, pode estar com 10 centímetros de dilatação, mas esse bebê ainda tá alto. O que a gente pode fazer para esse bebê descer de movimento de pelve? Gente, eu tô um pouco sem espaço aqui. Vai me falando se vocês estão entendendo, tá? É porque eu tô de mudança. Se eu mostrar a minha casa pro lado de lá, não vai dar pra ver muita coisa, não. Então, vou me encostar aqui no cantinho. O movimento pélvico para o bebê descer é a gente sentar no isquio, na bola. A paciente está sentada na bola, com o quadril
o joelho precisa estar abaixo do quadril. Então, ela tem que estar com a perninha assim, né? Joelho aqui, ela tem que estar mais ou menos assim. Deu para entender? Joelho aqui, articulação de joelho onde está minha mão. O quadril dela tem que estar um pouquinho mais alto que o joelho. E ela vai estar sentada em neutro, que é retinha. Desse neutro, eu quero que ela angule para frente e volta. Angula para frente e volta. Angula para frente e volta. É botar a pelve para frente e voltar. Esse movimento ajuda com a descida do bebê. Outro movimento que ajuda com a descida do bebê é porque quando a gente fala de parto e de bola em trabalho de parto, a gente vê muitas mulheres quicando na bola, né? Parto não é movimento reto, ele é movimento rotacional. O bebê, ele sai pelo canal vaginal rodando. Então não adianta o paciente ficar quicando na bola, ficou feio isso? Ficar quicando na bola, porque eu não tô empurrando o bebê para baixo. Agora, se foi o corpo dela que fez ela quicar quando ela sentou na bola, deixa. É para relaxar a musculatura do assoalho pélvico. Mas ficar falando, quica na bola. Ah, o bebê tá alto. Quica. Gente, não. Movimento rotacional. Parto é movimento rotacional. Tá? Até eu, no meu início de vida profissional, nossa, coitado dos meus pacientes, quicavam na bola de um tanto. Ficava lá. Loura, menina loura aqui, ó. Misericórdia. Até eu entender que roda, né? O bebê nasce rodando, é parafuso. Sim. Demorou. Então, hoje tem muita profissional que ainda faz quicar. Então, não precisa quicar. Rebola sentido horário, que ajuda também. E esse movimento aqui. Ótimo. Tá? Perfeito. Então, ajuda na descida do bebê esses dois movimentos. E o terceiro movimento é para alívio de dor, né? Que a contração dói? Será que a Fernanda está nos assistindo? Ela disse que ela ia me matar se ela ouvisse essa frase mais uma vez na minha vida. Eu falo que a contração não dói, ela é um desconforto, né? A gente tem a pelve, né, da nossa paciente. Aqui tem os dois furinhos que ela tem na coluna lombar, né? A gente vai pegar abaixo dele, bem na asa do quadril. E aí veio a contração. Vai pressionar. Passou a contração, soltou. Veio a contração. Ai. Oi? A importância da rede de apoio nesse momento, porque outra pessoa vai ter que... Isso. Eu até tava pensando como é que eu ia mostrar se não fosse com a pelve, porque não tinha ninguém para fazer em mim aqui. Porque assim, tá, a mulher, ela mesma fazendo ela, não tem como, né? Não, isso, tem que ser o acompanhante do trabalho de parto, tá? Bem lembrado. Vai pressionar pro centro, tá? Quando a gente pressiona pro centro, a gente abre... A gente abre a passagem do bebê, né? A gente permite melhora da passagem do bebê. Então, a gente abre o diâmetro. Adianta fazer início de trabalho de parto? Não adianta. A força que a gente faz aqui, você já fez, né, Tatá, esse exercício? É muito forte. Se você fizer na paciente na primeira contração, você não vai ter braço para fazer quando ela precisa, que é lá no final. Então, deixa para o final. É uma carta na manga que 90% das pacientes sentem muito alívio da contração. Deixa para usar. Aí usa lá no final. Quando não tem mais nada, não tem mais recurso nenhum, usa a mão. Vai pressionar contra o centro durante toda a contração. Passou. A força é mais aqui, ó. Onde eu tô mexendo, sabe? Aqui, ó. Vai pressionar. E aí, relaxar. É batata. Toda gestante gosta muito. Porque a gente dá estabilidade para a pelve. E aí gera um conforto durante o trabalho de parto. Então, são esses três, né? A dança, durante todo o trabalho de parto, ela é muito bem-vinda. O neutro para frente da pelve ajuda na descida do bebê. E pressão ajuda com a dor. O neutro e o rebolar, né? Tá aí na bola. O neutro e o rebolar. O rebolar em pé, na bola, em qualquer lugar. Ele ajuda porque a gente relaxa tudo, né? Relaxa a estrutura pélvica e dá sentido para aquela rotação daquele bebê. Sim. Perfeito, amei, gente. Respondi. Muito bom. Perfeito.
Obrigada, Thay. Acho que a gente respondeu tudo, né? Algumas pessoas mandaram algumas perguntas aqui, mas o povo ficou tão caladinho, tão aprendendo tanto, né? Espero que vocês tenham anotado aí, gente, esses 3 exercícios aí que a gente deixou para o final, para realmente a gente entender um pouquinho o processo, a importância, o benefício, né? E é um trabalho Ajuda muito. Sim, sempre falo, sou muito fã da Thay, da pessoa que ela é, né? Humana e assim também levando sempre seu profissionalismo humanizado aí, como ela falou, independente do tipo de parto, ela vai estar sempre com esse sorriso aí, sempre atendendo todas as Minha pacientes, bichinha. dançando junto. Eu vou chorar de saudade de você. Da pandemia, né? Muito obrigada pelo convite, Tatá, pela oportunidade de falar para suas gravidinhas também, né? Tenho um orgulho imenso da profissional que você está se tornando. Você tem um caminho lindo, lindo, lindo pela frente. Eu admiro demais seu trabalho, sua humanização e sua disponibilidade com as suas pacientes. Tá bem? Continue assim, que você vai muito longe, muito, muito longe. Você também, Thay. Muito obrigada. Se quiser, já fique à vontade. Eu vou só dar os últimos recados aqui, falar da nossa próxima semana, para te deixar aí na sua sexta-feira tranquila. Tá bom. Gente, um beijo. Fiquem com Beijo. Deus.